Amados, nós gostaríamos de meditar em um texto da Palavra de Deus nesse momento. Todos nós sabemos o tempo difícil que nós temos vivido. Os tempos são difíceis, são tempos de crise. E hoje nós gostaríamos de ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. É um texto que fala da tentação de Jesus. Assim como nós, amados, Jesus também sofreu tentações, muitos males também sobrevieram à sua vida, ele também viveu dificuldades, e hoje nós gostaríamos de rapidamente meditar nesse texto e lembrar daquilo que Cristo fez, de como que ele lidou com as dificuldades, como que ele agiu diante das dificuldades. Então, Lucas, no capítulo 4, o verso 1, nós vamos lendo pausadamente. Se você quiser nos acompanhar, pegue a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Amados, eu gostaria de lembrar com você que nesse contexto aqui, Jesus, ele acabara de ser batizado. Ele veio das águas do Jordão. O verso diz que o Espírito, o mesmo Espírito, guiou Jesus até o deserto, guiou Jesus até a tentação que ele sofreria por 40 dias. Amados, entenda algo, mesmo Cristo, ele viveu dificuldades, e às vezes é um pouco frustrante pensar sobre isso. É difícil lidar com a verdade de que mesmo eu e você convertido, mesmo eu e você vivendo, caminhando com Deus, ainda teremos de lidar com realidades difíceis. Perceba que Jesus, ele sai do batismo e vai direto para o deserto. São realidades, amados, que Cristo vivenciou. Eu sei que o tempo agora é difícil também para nós. Mesmo aqueles que têm caminhado com Deus têm de lidar com essas realidades. Mas perceba, foi o próprio Espírito de Deus quem guiou a Jesus. O que isso quer dizer para nós? Que os males, as dificuldades que eu e você vivemos, muitas vezes elas funcionam como um instrumento nas mãos de Deus. Elas funcionam como algo pedagógico, é uma forma que Deus tem de nos ensinar. Eu tenho certeza de que tudo isso que eu e você estamos passando agora, ele vem sobre a nossa vida com esse contexto. É para nos instruir, é para nos ensinar, é para nos fazer crescer em vários aspectos e em vários sentidos da nossa vida. Depois de tudo isso, eu e você vamos ser pessoas diferentes. Seguindo no texto, Lucas 4, verso 2, a parte A diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Amados, como que nós vencemos momentos difíceis assim? Nós vencemos esses momentos consagrando a nossa vida a Deus. Nós vencemos esses momentos andando com Deus, caminhando com Deus. Como que Cristo venceu aquela tentação? Está no verso: nada comeu naqueles dias, e ele estava de jejum consagrando a sua vida. Amados, isso foi o que fez Cristo vencer a tentação, foi o que fez Cristo vencer naquele momento difícil, aquele tempo difícil, aquele momento de crise, aquele momento de dificuldade que ele viveu. Foi o fato de que ele se consagrou através do jejum. Então fica um ensino para nós, como vencer, como passar por isso. Eu e você precisamos passar por momentos difíceis com Deus, consagrando a nossa vida a Deus, dedicando a Ele a nossa vida. O verso 3, na parte A, diz assim: disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus. Perceba uma coisa, lá no Jordão, Cristo foi batizado. Eu sei que você se lembra do contexto. Lá diz que bradou uma voz do céu, e era a voz de Deus que disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Perceba que Deus fez uma declaração clara, direta para Cristo, foi audível, dizendo: este é o meu filho amado. Agora o diabo, quando ele está tratando com Cristo, falando com Cristo durante aquele período de tentação, ele diz: se tu és. Perceba que ele coloca em dúvida aquilo que já era certo. Perceba que ele coloca em dúvida aquilo que Deus já havia declarado sobre a vida de Jesus. Sabe o que acontece em momentos assim? O diabo, ele vem para lançar dúvidas na nossa mente. Ele tenta nos confundir. Ele tenta fazer com que as verdades de Deus não sejam tão verdadeiras assim. Ele traz confusão à nossa mente. Mas entenda uma coisa: existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e essa promessa é fiel, e ela é verdadeira, ela não vai falhar. Ela não vai falhar. Não importa quantas dúvidas o diabo tente lançar na sua mente, existe uma promessa de bênção, uma promessa de cuidado. O Senhor Deus falou que todos os dias Ele estaria conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos ajudando. Então creia, nesse período difícil, diante de tribulações, problemas diversos que nós vivemos aqui, Deus está presente conosco. Não deixe que o diabo lance dúvida sobre essa verdade que é absoluta e que é plena em nossa vida. Lucas 4, verso 3, agora na parte B, diz assim: mande que esta pedra se transforme em pão. Então ele diz: se tu és o Filho de Deus, ele faz essa sugestão, e depois ele complementa: mande que esta pedra se transforme em pão. Entenda uma coisa: qual que era a proposta do diabo aqui? Mande que a pedra se transforme em pão. Veja, isso era uma oferta. Sabe do que se trata essa oferta? É para que Cristo atendesse a voz do diabo. E veja, ele deixasse de depender do Pai, deixasse de depender de Deus para suprir as suas necessidades e passasse a depender da orientação do diabo para ele naquele momento. Era uma oferta. Veja, depender do que o diabo oferece. Não, amados, isso não é para nós. Eu e você não temos que acatar as orientações, as sugestões, as ofertas do diabo, as ofertas do mundo nesse momento. Entenda algo: é Deus quem supre a nossa necessidade, e somente Ele faz isso. Nós não temos que dar atenção para nenhum outro contexto. Entenda algo: o mundo não pode nos oferecer algo que nos traga algum sustento. O mundo não pode nos oferecer algo que seja concreto, válido e que de fato tenha valor, porque o mundo não tem nada que possa nos dar este sustento. Eu e você dependemos unicamente de Deus. É o Senhor Deus em nossa vida. As ofertas do mundo nós rejeitamos, as ofertas do diabo nós rejeitamos. Nós ficamos com a promessa de Deus que está sobre a nossa vida, do cuidado, do consolo, do conforto. Ele estaria conosco todos os dias. Essa é a promessa que recai sobre nós. Agora, se você que está me ouvindo hoje não tem conhecimento dessa promessa, não conhece a pessoa de Jesus, então a proposta de Deus, ela está sendo feita para a sua vida. Olhe para Deus, procure ao Senhor, dedique a sua vida a Ele, consagre a sua vida a Ele, entregue o seu caminho a Ele, entregue a sua vida a Ele, e você vai fazer parte deste contexto de bênção. Essa promessa vai estar sobre a sua vida também. Todo o cuidado de Deus vai estar sobre a sua vida também. É uma oportunidade que eu e você temos. Lucas capítulo 4, seguindo no texto, verso 4 agora diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Entenda uma coisa: Cristo aqui, Ele evidenciou aquilo que é mais importante. Numa crise, eu e você precisamos saber que o socorro, ele vem de Deus. Ele vem de Deus, não são os recursos do mundo.
Sabe, muitas pessoas agora estão buscando escape no dinheiro, no patrimônio, naquilo que construíram, buscam escape em tantas outras situações. É só Deus em nossa vida que pode nos trazer conforto, que pode nos trazer um sustento. Jesus, ele recusa veementemente a oferta do diabo e diz: nem só de pão viverá o homem. Veja que aquele pão ofertado parecia ser algo bom, porque Cristo estava debilitado, certamente com fome em razão do jejum. Então era algo que se apresentou para suprir a sua necessidade. Muitas vezes aquilo que o diabo oferta para nós tem um aspecto bom, sabe, parece que é bom, mas no final, amados, não vai ser. Pode causar um sustento momentâneo, pode nos trazer algum brilho nos olhos. É como um homem que busca por um determinado patrimônio. Você vai concordar comigo, quando nós alcançamos esse patrimônio, quando esse homem alcança esse patrimônio, aquilo perde o valor e ele deseja algo a mais. Sabe por que isso acontece? Porque não há nada no mundo que possa preencher os vazios da nossa alma. Somente Deus faz isso, somente Cristo na vida de um homem faz isso, somente Ele preenche. Os tempos são difíceis, eu sei, mas existe um Deus que opera milagres e que está cuidando de nós. Jesus quebra a lógica do diabo, dizendo para ele aquilo que era prioridade, aquilo que era mais importante. Ele quebra a lógica, sabe, estas coisas nos aprisionam, estas coisas nos enganam, e em tempos de crise nós tendemos a olhar para elas. Não faça isso, olhe para Deus, olhe para Cristo. É o momento que nós temos de mudar nossos conceitos e princípios e entregar e dedicar a nossa vida ao Senhor Deus. É isso o que Ele tem para nós. Creia nessa palavra de um modo muito rápido, muito breve, mas lembre-se, Cristo passou por lutas, Cristo passou por dificuldades, mas Ele evidenciou para nós aquilo que é importante. Ele falou de como que nós poderíamos escapar disso, como que nós poderíamos conduzir esses tempos difíceis que se apresentam na nossa vida, e sobretudo, é olhando para Deus, é confiando em Deus. Não é o suprimento do diabo, nem a oferta dele ou do mundo, mas é aquilo que Deus prometeu. Ao final desse momento de tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram do céu e o serviram. Se nós suportarmos a dor, confiando em Deus, vai chegar o momento em que o socorro, o escape, o consolo da parte de Deus, Ele virá para a nossa vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Se você puder,